Olá, meus íntimos! Como vocês estão? Quem aí perdeu alguma das histórias de Ferdinandas, faz o favor de voltar e ouvir uma por uma, porque tá cada história mais engraçada e com mais aprendizados do que a outra. Hoje não é segredo pra ninguém qual que é o quadro que Ferdinandas vai contar. Quer spoiler? É o quadro que eu mais amo. Eu também! Todo mundo já sabe? É claro que só poderia ser ele. Dei uma chance para aquele boy sem noção. Tentei uma ideia, experimentei outra posição. Dei, testei. Dei, testei. Com Ferdinandas. Tem muita coisa que a gente detesta nessa vida. Inclusive, a Ana também detestou o encontro que ela nos relatou. Lembrando que os nomes são fictícios. Se você deseja enviar sua história, já me envia um e-mail no endereço consultóriointimopodcast@gmail.com. Anotou tudo, minha filha? Então vamos lá, a história traumática, a história de terror da Ana. Ana era uma garota ali nos seus 18 anos. Aquele final de ensino médio, quando os hormônios estão à flor da pele. Sei. Que a gente tem aquelas espinhas que nada mais são do que o nosso corpo efervescendo, querendo tomar vida, querendo aproveitar os prazeres mundanos. Meu Deus, Jesus. Essa era a Ana, uma menina jovem, de uma família bem tradicional. Já tava ali uma mocinha feita, sabe, com aquele corpo já desenvolvido, parecia um pouco mais velha que a idade dela. Cabelão grande, preto nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A Ana tava trincando assim, de desejo naquele corpinho de 18 anos. Gente, adolescente é assim, vocês me desculpem, mas adolescente, uma coisa que eles têm é fogo. Eu quero dar. E a Ana, apesar de socialmente não transparecer, já que ela parecia muito recatada e do lar, muito certinha, os pais dela tinham uma educação muito rígida com ela, não deixavam ela fazer muitas coisas, não gostava que ela fosse pra festas, por exemplo, era tudo ali debaixo da saia da mãe, na igreja. Só que por dentro a Ana era uma fera indomável. Você vai me comer? A Ana tava no colégio e tinha seu namoradinho do colégio, sim, que aqui chamaremos de Douglas. Ana e Douglas tava naquela fase difícil que os professores do ensino médio penam, que os meninos não podem ter um momento a sós que ficam se pegando. Aliás, não precisa nem ser a sós. No recreio fica se pegando, no meio da sala fica se pegando. Tudo é motivo pra pegar ali, ralar daqui. Eu só queria dar uma beliscadinha na coxinha. Ana estava vivendo esse namoro adolescente cheio de descobertas com o Douglas. E assim, não é que os pais da Ana não sabiam do namoro dela. Eles até sabiam, mas achavam que era um namorinho de adolescente, de criança, que andava de mãozinha dada. Sabe de nada, inocente. Aham, Cláudia, senta lá. A mãozinha era dada só que em outros lugares, meus caros. Não tem nem palavra. Então eles menosprezavam a tensão, o tesão desse relacionamento. Por verem a filha como certinha, como criança ainda, por não entenderem que ela já estava se tornando uma mulher, que ela estava em fase de descobertas e por serem mais caretões mesmo. A Ana fala que teve uma infância e uma adolescência difícil nesse aspecto, porque ela não tinha muito diálogo sobre sexualidade com os pais dela. Eles não sentavam e conversavam sobre isso. Ela não poderia falar do boyzinho que ela tava afim, dos dilemas de adolescente, de inseguranças com o corpo, de competição com as amigas. Nunca teve muito isso na casa dela. Era aquela coisa mais dogmática, mais
rígida, sabe? E ela fala que apesar de não se sentir à vontade para confidencializar sua vida com seus pais, ela não tinha do que reclamar. Era uma relação boa, respeitosa, mas distante. Ela tinha mais 3 irmãos, todos mais novos que ela. Então ela também tinha que passar por essa fase de abrir alas para a geração que iria vir. Que merda, hein? De mostrar que as coisas não precisavam ser tão quadradas, tão caretas. Mas a Ana levava na maciota, ela não era muito de ir contra os pais. Então ela nunca forçou os pais a aceitarem esse namoro. Ela não forçava os pais a deixar ela sair com o namorado, nada disso. Ela era mineira, vamos dizer assim. Ela comia quieto. Então ela sempre dava um jeitinho. Sabe aquele jeitinho típico de adolescente? Sim. Falar que tem um trabalho de escola. Vai dar merda, vai dar merda. E o trabalho, no final das contas, ser uma aula completa de anatomia. Era isso que ela fazia. Ela tinha muitos trabalhinhos de escola. E esses trabalhos era aproveitar do corpinho do Douglas. É uma delícia, mulher. Então a Ana deixa claro que ela já não era mais virgem. Ela tinha perdido a virgindade com o Douglas. Muito dessa maneira natural, de descoberta, de estar ali beijando, as coisas esquentarem, no meio desses encontros improvisados, num trabalho de escola na casa dele ou na casa de um amigo. Meio que naquele momento que dá, no lugar que dá. Não sou eu. Então ela fala que ela já tinha tido a primeira vez dela. Por causa dessas limitações de lugares mesmo, nunca foi muito gostoso. Era gostoso assim, né? Gerava uma adrenalina, mas eles não conseguiam fazer as coisas com calma, com leveza, porque era na correria. Uma foda medíocre, que como comédia não diverte, como drama não emociona. Era escondido. E às vezes, escondido é mais gostoso, mas nem tanto. Porque você tem que abrir mão do conforto, da cama macia, da hidromassagem. Nossa, hidromassagem aí eu viajei, né? Mas enfim, eles tinham que abrir mão de algumas coisas pra ficarem juntos. E adolescente é um bicho, né, gente? Eles querem cada vez mais descobrir mais coisas, aproveitarem mais. E eles foram sentindo uma necessidade de fazer sem pressa. Finalmente! Eles sabiam o que era bom, né, Ana? Te entendo você e o Douglas. Rapidinha também é bom, mas tem uma hora que a gente quer uma coisa bem feita, onde a gente possa beijar, tocar, né, sem pressa, numa cama decente, não numa cama de solteiro de uma adolescente. Então ela fala que eles viviam em prol disso. Eles tentavam encontrar uma brecha em que eles pudessem se encontrar e ter ali mais do que minutos juntos, ter horas, passar uma pernoite juntinhos. E essa oportunidade estava mais próxima do que a gente pode imaginar. Agora sim! Era véspera de Natal, confraternização da empresa do pai da Ana. Lá vem. E os pais resolveram flexibilizar um pouco o rolê. Eles queriam ter um momento a dois, onde não precisavam ficar carregando criança. Então eles decidiram que deixariam Ana e os 3 irmãos com os avós. Só que Ana falou: eu ir pra casa da minha avó? Não, que isso, já sou adolescente, eu consigo dar conta de mim. É um gênio. E como ela tinha um crédito com os pais, que a viam como muito responsável, ela resolveu pedir à mãe pra ficar em casa. Mãe, deixa eu ficar em casa, eu não quero ir pra minha avó. Posso ficar em casa? Eu prometo que eu não vou fazer nada. Eu vou dormir na hora certa, vou trancar a casa toda. Pode confiar em mim. Este elemento cara de pau. A mãe da Ana, que não tinha nada que desabonasse a filha, que não tinha por que duvidar das boas intenções da filha, resolveu ceder. Pode dormir sim, Ana. A gente deve chegar por volta ali de 1, 2 horas da manhã. Vai dar merda. E aí, se qualquer coisa acontecer, você me liga, tá? Mas confio em você, filha. Beijo. Ah!
se fodeu. Gente, quem confia em adolescente, pelo amor de Deus... Sabe que eles têm mais do que eu? Eles têm mais que se foder. Adolescente é sinônimo de desconfiança, entende? Adolescente bonzinho não existe. E os pais da Ana foram juninhos nessa parte. Oh, mas eu fico pensando assim, será que os pais dela também nunca foram adolescentes? Alô? Primeiro que, será que eles não entendem que esse trem de ser muito Caxias, muito quadrado, uma hora dá errado? Como diz minha mãe, a areia sai pelos dedos. Gente, não dá certo não. E eles foram inocentes, né, de achar que a filha seria inocente, mas tá tudo bem. Então Ana conseguiu o que queria, que era uma casa inteira só pra ela durante uma noite. Caraca, não acredito. Aliás, só pra ela não, pra ela e pro Douglas. Foi uma coisa assim, simultânea, imediata. Os pais da Ana colocaram o pé pra fora de casa e Douglas colocou o pé e o corpinho inteiro pra dentro. Não só pra dentro da casa, mas pra dentro da Ana. Vou te comer, que estava sedenta por esse momento. A Ana fala que preparou um climinha ali, colocou uma música, claro, que usou a suíte dos pais. Fala sério. Outra coisa de adolescente, essa tara pela cama dos pais. Gente, pra que você vai ficar numa cama de solteiro apertada se você pode ficar numa cama de casal com lençóis egípcios? É verdade. Ana, te compreendo, você tá certa. Não, tá doido. Isso é fantasia de muita gente. E ela falou, eu não sou boazinha nada. É hoje que eu vou inaugurar essa cama. Se os meus pais não estão aproveitando, eu vou aproveitar. Hoje eu quero é fuder. E lá se foi nossa heroína Ana se deliciar nos braços do seu amado Douglas na cama dos seus pais. E agora vem um detalhe importante. Lá vem. A Ana é safadinha? Não é safadinha não, ô dó. Ela é uma adolescente normal. Mas a Ana é pra frentinha? Também. É pra frentinha, mas ela tinha seus pudores. A gente falou que ela era mais recatada, ela não era totalmente liberal. Então ela gostava de fazer amor com a luz apagada. Eu também. E tá tudo bem. O Douglas topava também. No escuro, no claro, de qualquer jeito, desde que rolasse, tava bom. E aí ela disse que ela montou um climinha, colocou uma música, preparou uns petiscos e foi, pro abatedouro, pro momento que eles estão esperando. Só que ela começou a perceber que a coisa tava muito louca, que a coisa tava muito úmida. Muito molhada. Uai, Ana. Tá certo isso? Mas normalmente é molhado mesmo. Estranho é quando é seco, né não? É claro. O molhado mostra que tá gostoso. Mas ela fala que não, Fernanda, não era assim. Não era um molhado normal, tava muito molhado, tava encharcado. Será que ela tava tendo um skirt? Como? Gente, o skirt é o que a gente chama da ejaculação feminina, quando sai aquele líquido da mulher, sabe? Eu não sei. Teremos um outro momento em que Ferdinandas falará sobre o skirt. Lembrando que o skirt, entre aspas, a ejaculação feminina não é a mesma coisa do que o orgasmo feminino. Muitas mulheres chegam ao orgasmo e poucas mulheres têm o skirt, tá? Ufa. Uma coisa não é igual à outra. Mas continuando, o que era essa molhadeira inteira? Secreções correndo. Será que era um skirt? O que era? E foi chegando um ponto que tava tão molhado, mas tão molhado, que a Ana falou, não, pera aí, Douglas, pera aí, pause. Pare. Vamos ligar a luz pra ver o que tá acontecendo, porque tá muito. E é aí que essa história vai dar uma reviravolta que vocês não estão preparados. Quando eles ligam a luz, se deparam com uma cena de crime. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. A cama e eles estavam encharcados
de sangue. Chama a polícia! E o mais curioso, Ana falou que não sabia de onde esse sangue estava vindo, porque ela não estava menstruada. E ela não conseguia entender aquele sangroeiro todo. Por favor, chama a polícia! Os meninos entraram em desespero. Douglas saiu fugido porque a Ana desesperou e falou: meu Deus, eu tenho que limpar isso aqui. Se a minha mãe chegar e ver essa cena, ela vai me matar. Eu tenho poucas horas pra dar um jeito nessa cena de guerra. Douglas, vai embora, pelo amor de Deus. Depois a gente conversa. Eles mal se despediram, o Douglas foi embora e a Ana já tava chorando. A Ana conta que ela entrou num desespero tão absurdo, mas tão absurdo, que ela tava tão agoniada, com medo da mãe ver aquela cena, mas também pensando que ela ia morrer, porque de onde estava saindo aquele sangue todo? Será que tinha rompido alguma coisa dentro dela? Será que ela tava tendo uma hemorragia? Ela só conseguia lavar a roupa e chorar. Gente, imagina essa cena. A Ana na frente do tanque, ó, com um lençol, com um edredom branco, um sabãozinho e uma escova, ó, tchá, 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 limpando aquele sangue inteiro e chorando. Ninguém merece. Ô, editor, Rodrigo Nigri. coloca uma música aí que representa esse momento. Ela chorando, as lágrimas caindo, enquanto ela esfrega a roupa de cama, pensando que esses seriam os últimos momentos da vida dela. Ai, que dó! O dó da Ana, que desespero! Ana, e aí, você tá bem? Você tá viva? Ó, tô vivinha, ó, viva. A boa notícia é que se a Ana nos mandou essa história é porque ela tá viva. Só que a angústia da Ana continuou. A Ana deixa claro que ela não percebeu o tempo passar, ela não conseguia desgrudar daquela roupa de cama, ela tinha que limpar tudo e ao mesmo tempo que ela não conseguia parar de chorar, achando que ela ia morrer, aflita, sem saber o que fazer, com vergonha de ir no hospital, porque o que eu vou falar? Que eu tava transando com meu namorado na cama da minha mãe, sem ninguém saber? E quando ela menos percebeu, os pais dela chegaram. Eles chegaram e se depararam com essa cena dela desesperada, lavando roupa. Ixi. E aí ela fala que ela já tava muito aflita, que ela falou consigo mesma: bom, eu vou ter que contar pra minha mãe, eu vou ter que falar o que eu tô sentindo, eu vou me despedir da minha mãe, porque eu não quero morrer com essa culpa, eu quero que a minha mãe saiba que eu me arrependi, que eu nunca mais na minha vida vou desapontar ela, vou desobedecer ela. Mentira! Que eu tô vendo que a gente é castigado, então eu vou tomar coragem. Dizendo ela que respirou fundo, falou: mãe, eu quero conversar com a senhora. A mãe dela já tava, né, sem saber o que tava acontecendo. E nesse momento, algo aconteceu que impediu essa conversa. O que aconteceu? Lá vem ela com outro mistério. Será que Ana passou mal e precisou ser levada às pressas pro hospital? Será que Ana bateu as botas e esse é o fim da nossa jovem Ana? Nada disso. O telefone da Ana toca. Chamada a cobrar. E é Douglas dando uma notícia que vai mudar totalmente os rumos dessa história. Fala logo, mulher, desembucha. Douglas está muito aflito ao telefone, falando: Ana, você não acredita. Não era você quem estava sangrando, era eu. É o quê? Hã? Como assim, gente? Homem por acaso agora sangra na hora H? Não é o ideal, mas acontece. A Ana não entendeu foi nada. E o Douglas continuou: eu fui tomar banho e quando eu fui ver, eu estava jorrando sangue pelo pênis. Que gastura! O Douglas desligou, avisando que seu pai o levaria no hospital para entenderem o que estava acontecendo. E enquanto isso, Ana, com o telefone ainda na mão, respira com um misto de alívio, porque não era ela quem estava morrendo, mas preocupação com o seu amado. A mãe de Ana quis entender melhor o que estava acontecendo, pediu para a filha continuar explicando por que chorava tanto. Por que chorar?
E Ana, mais que depressa, pensou rápido e falou: ai, mãe, eu tô um pouco preocupada com o Douglas. Ele não tá passando bem. Cara de pau. Mas já ele vai me retornar falando se tá tudo certo. E quanto à roupa de cama suja, aquela desculpa típica. Ai, mãe, eu tava no seu quarto, tava comendo em cima da cama, derramou algo e eu tive que limpar. Mas que mentira! 1000 perdões. Pensou rápido, hein, Ana? Parabéns, que menina esperta. Escorregou como manteiga. Caraca! É, adolescente tem isso. Pensa rápido e resolve as tretas assim, ó, em um piscar de olhos. Mas só tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Douglas! A gente descobrir o que estava acontecendo com o Douglas. Será que ele tá bem? Será que ele precisou ficar internado? Eu acho que... não sei. É comum sangue sair do pênis? É claro que não. Eis que ele retorna a ligação e explica tudo pra Ana. Acreditem se quiser. Ele contou que o médico disse que isso é relativamente comum. O quê? Que seria causado por causa de pequenas veias muito fininhas ali na região dos testículos que se romperiam, muitas vezes espontaneamente ou porque a pessoa bateu a região, e esse sangue acaba sendo eliminado pelo pênis, muitas vezes em jatos. Que gastura! Causando esse terror todo. Nunca mais eu vou dormir. Ei, final feliz pro nosso casalzinho aventureiro que passou poucas e boas. Acho que agora eles vão pensar muito bem antes de aprontar a próxima. Moral da história. Tem fogo que só se apaga com sangue. Gente, comentários, nossa. Primeiro, eu juro que eu me vi na Ana e no Douglas. Quem nunca? Né, lá no início da nossa vida sexual, quando a gente vai descobrindo as coisas, parece que é um mundo totalmente desconectado da nossa realidade. Tudo gera muito medo, tudo é muito novo. Então por isso que é tão importante a educação sexual. A gente poder tirar nossas dúvidas com os nossos pais, falar das nossas inseguranças, planejar a nossa vida sexual. Às vezes é nesse momento que a filha vai virar pra mãe e falar: mãe, eu estou pensando em ter minha primeira vez com meu namorado. A mulher da vida que fica assistindo HBO e vem com ideia na cabeça de fazer Eu surdo. gostaria de ir num ginecologista pra entender como eu posso me prevenir, pra entender meu corpo. Então, assim, é muito importante a gente conseguir, como pais, trazer esse ambiente seguro para esses adolescentes. Porque a falta de informação é uma grande violência. Essa menina sofreu muito aí nesse momento desse sangramento, mas também sofreu por outros momentos, por ter que fazer tudo escondido, às vezes se expondo a riscos. A gente sabe, adolescente às vezes vai transar em beirinha, em muro, e se coloca em situações constrangedoras. Fica mais fácil de sofrer violências de quaisquer tipos, mais expostos a infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência. Então, para os pais que acham que reprimir o assunto, fingir que ele não existe, cobrar uma seriedade, uma postura muito rígida, vocês não estão protegendo seus filhos, vocês estão expondo eles. Falou pouco, mas falou bonito. Então esse é o primeiro alerta. Eu lamento, Ana, que você não teve esse ambiente na sua casa para você ter uma vida sexual, uma iniciação sexual mais tranquila, mais segura e mais amparada. Bom, e quanto ao que aconteceu, vamos lá. É muito importante a gente entender algo que pode acontecer e que é realmente descrito, como a Ana disse, uma cena de terror.
um filme de terror, que é a chamada hematospermia, que é o quê? O sangue no esperma. Essa hematospermia acontece por causa da ruptura de pequenos capilares, que são vasos muito finos de sangue ali na região genital masculina, no testículo, ali nos órgãos masculinos. E esse sangue, ele precisa sair. E ele vai sair pelo canal do xixi, que é o mesmo canal que o sêmen sai, que é a uretra. Então, quando tem alguma ruptura de vasos, que pode ser por inúmeros motivos, desde traumas, bateu em algum lugar, alguma infecção, alguma inflamação da região, até idiopático, que a gente fala que é sem motivo nenhum, espontaneamente pode romper esses vasos. Inclusive, a causa mais comum de acontecer essas rupturas de vasos é naturalmente. Isso assusta demais os homens, gente. Assusta demais não só os homens, mas suas parceiras também, porque eles estão ali no meio da relação sexual e de repente tem esse esperma com muito sangue. Na maioria das vezes isso não causa mal pro homem, é só uma ruptura de vasinho ali que com o tempo vai normalizar, sem maiores agravantes, mas a cena assusta. Óbvio. Porque o sangue, ele tinge muito. Nós mulheres sabemos, às vezes um pouquinho de sangue já é responsável por manchar uma roupa de cama inteira, como a Ana disse. Existe essa pegadinha aí que é a hematospermia. O lado bom, não altera a fertilidade. Em geral, é muito tranquilo e autorresolucionável. Com o tempo, passa. Esse foi o aprendizado do Day Testei de hoje sobre a hematospermia e a importância de educação sexual, um ambiente seguro para os adolescentes falar sobre sexualidade. Hoje a gente também levantou aí um tema muito legal, que é o do skirting e do orgasmo feminino. Mas Ferdinandas vai deixar esse tema por um próximo encontro. E se você tem alguma história para compartilhar com a gente, se você tá vivendo algum dilema ou se aconteceu uma coisinha gostosa ou desastrosa na sua vida sexual, já envie pro e-mail consultóriointimopodcast@gmail.com. Anotou tudo, minha filha? Um beijinho, meus íntimos. Não se esqueçam de gozar a vida. E encontro vocês aqui na próxima semana. Até mais. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.